Olá, meus amores. Olha, a tia Su aqui novamente para mais uma aulinha de hoje. Hoje ainda é segunda-feira, dia 6 de setembro. E olha só, tia Su falou na primeira aulinha lá de português que hoje não teríamos uma aulinha de ciências, não foi? Conforme o nosso horário. Hoje teríamos uma aulinha diferente, sabe por quê? Porque amanhã é 7 de setembro, dia da independência do Brasil, o dia da pátria, meus amores. Então, Jesus disse que nessa aulinha nós iríamos conversar um pouquinho, não foi? Para vocês descobrir o porquê desses dias 7 de setembro, porque é tão importante esse dia a ponto de se tornar feriado em todo o Brasil. Então, vamos lá. A gente já orou na primeira aulinha, não vamos precisar mais orar. Mas o que é que vocês estão vendo aqui atrás da tia? Ah, uma bandeira, não é isso? E essa bandeira é de qual país? Muito bem, é do nosso país. E qual é o nosso país mesmo? Brasil. É o país que nós vivemos, que nós moramos. E crianças, quem nasce no Brasil é o quê? Brasileiro. Isso mesmo. E vocês sabiam que no nosso país existe um hino? O hino nacional. Quem é que conhece o hino nacional? Ele é bem conhecido, ele é muito cantado em jogos, tá certo? É cantado também. Pronto, esse ano tivemos aí as Olimpíadas, não foi? Lá, se eu não me engano, lembrei, foi lá em Tóquio, que fica onde? No Japão. E vocês, não sei se vocês assistiram, os pais de vocês, mas sempre que um brasileiro ganhava uma medalha de ouro e quando ele ia ser premiado lá com a sua medalha, cantava, tocava o hino do Brasil. E na nossa aulinha não vai ser diferente. Tia Su vai soltar aqui o som e vocês vão ouvir o hino nacional. Quem souber cantar, canta, tá bom? Tia Su vai cantar daqui também. Vou cantar bem baixinho para a minha voz não sobressair. Quem souber, canta, tá? Deixa a tia soltar aqui o som pra gente cantar. Escuta. Todo mundo vai pegar sua mãozinha direita, ó. A mãozinha direita e vai colocar aqui, tá certo? Pra gente cantar o hino nacional. Deixa eu mostrar aqui. Ouviram de pirangas majestade de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade raios fúlgidos brilham no céu da pátria nesse instante. Superior nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Venceu a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, sonho intenso, raio vivo, de amor e de esperança permanece. Sem Deus, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esbelas forte pave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras milhas nascem a pátria amada, e os filhos deste sol restam gente, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso espétimo, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil farão da América, iluminado o sol do novo mundo, do que a terra mais terrível, seus sonhos lindos
nossos bosques têm mais vida, nossa vida entre ser mais amor. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor, seja símbolo, pula barroca, senta esse lado, e diga o fio de ouro desta flor, faz um futuro e glória no passado, mas segue da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, quente agora a própria morte, terra adorada, entre outras minas tu pra ser a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada, Brasil. Muito bem! E aí, cantaram, vocês conhecem? Essa é a música, esse é o hino, música não, é o hino nacional do nosso país, do nosso Brasil, crianças. Então vamos lá. Tia Su trouxe hoje uma história para vocês aprenderem aí desde o início o porquê desta data, 7 de setembro. Querem aprender com a Tia Su? Então, ó, todo mundo vai ficar bem atento, prestando atenção a tudo que Tia Su falar, tá bom? Podemos começar, meus amores. Então vamos lá. A história que nós vamos ouvir nesta manhã, ou nesta tarde, ou até à noite, não sei o horário que vocês estão assistindo a esse vídeo, mas fala sobre 7 de setembro, independência do Brasil. Então, Tia Su vai colocar aqui, tá bom? Vamos lá. Crianças, no ano de 1500, no dia 22 de abril, tá vendo? De 1500, o Brasil, ele foi o quê? Descoberto. Olha aqui. Tá vendo? Algumas pessoas no navio descobriram o quê? O Brasil. O Brasil foi descoberto. Sendo que essas pessoas que estavam nesse navio não eram brasileiros, eram de Portugal. Qual era o país? Portugal. Então, foi nesse ano aí de 1500, no dia 22 de abril, que o Brasil foi descoberto. Até hoje em dia, nessa data, comemora-se o descobrimento do Brasil, mas não chega a ser feriado como 7 de setembro, certo? Vamos continuar aqui a nossa história. Crianças, o Brasil, como ele foi descoberto pelos portugueses, assim, né? Foi descoberto pelos portugueses, mas já existiam moradores quando eles chegaram lá. E sabe quem eram? Eram os índios. Mas os índios não tinham esse conhecimento todo para descobrir e dizer que aquilo ali, aquela terra era o Brasil. Então, os portugueses, espertos, disseram que descobriram o Brasil porque eles sim tinham conhecimento. Crianças, o Brasil, ele se tornou colônia de Portugal. Ou seja, o Brasil não era um país independente, ele pertencia a Portugal, tá certo? Por isso que aqui diz, Brasil se tornou colônia de Portugal. Por que disso, Ellen? Porque foram os portugueses lá em 1500, na data de 22 de abril, que fizeram aí essa descoberta. Crianças, vocês não sabem o que os portugueses faziam. Olha só, Portugal, ele levava todas as riquezas do Brasil. O Brasil, o Brasil ainda hoje tem muitas riquezas, como pedras preciosas, isso mesmo, lá nas minas. Até hoje se encontram pedras preciosas. E os portugueses, eles eram muito espertos. Eles tiravam essas riquezas do Brasil e levavam para onde? Para Portugal. Vamos continuar a nossa história. No ano de 1808, olha só. Lembra aí, o Brasil foi descoberto no ano de 1500. Então, no ano de 1808, 308 anos depois, olha só, o rei de Portugal veio para o Brasil com toda a sua família.
quem será esse rei de Portugal, hein? Mas qual foi o ano? 1808. Ele veio de Portugal para o Brasil com toda a sua família. Ninguém vai esquecer mais. E olha só, crianças, no ano de 1821, alguns anos depois, né? Porque ele veio em 1808. Mas no ano de 1821, Dom João e Carlota Joaquina, pais de Dom Pedro, voltaram para Portugal. Então, o rei de Portugal era esse aqui, ó. Qual o nome dele? Dom João. E a sua esposa se chamava Carlota Joaquina. Eles chegaram ao Brasil em 1808, vieram de Portugal. E no ano de 1821, eles retornaram para Portugal. Saíram do Brasil, retornaram para Portugal. E eles eram pais de quem? Eles eram pais de Dom Pedro. Então, vocês vão ouvir falar ainda de Dom Pedro. Continuando a nossa história, tá bom? Enquanto eles voltavam para Portugal, sabe o que acontecia aqui no Brasil? Dom Pedro e Leopoldina ficaram como representantes da coroa portuguesa. Ou seja, aqui está Dom Pedro. Ele agora estava representando seu pai, o rei de Portugal, no Brasil. Ele e também a Leopoldina. Tá vendo, crianças? Os dois ficaram aonde? No Brasil. Continuando a nossa história. Depois que Dom Pedro, depois dele crescer no Brasil, ele se apaixonou pelo Brasil, crianças, e também pelo seu povo. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Ele se apaixonou pelo Brasil e pelo seu povo. E a história diz que no final de 1821, Dom João, ele queria o total poder do Brasil. Quem era Dom João? O pai de Dom Pedro. Então, ele escreve uma carta para Dom Pedro, dizendo assim: Pedro, volte logo a Portugal, pois tenho planos melhores para o Brasil. Ou seja, o pai de Dom Pedro não estava satisfeito com Dom Pedro lá, ele queria retornar para o Brasil e mandou essa carta aí para o seu filho, Dom Pedro. Vamos continuar aqui. Mas a história diz que no dia 9 de janeiro de 1822, crianças, foi dito aí, foi considerado aí o dia do fico. Por que disso, Ellen, dia do fico? Porque foi o dia que Dom Pedro gritou para todo o povo que ficaria no Brasil e não voltaria para Portugal. Até hoje a gente conhece como o dia 9 de janeiro como o dia do fico, que foi o que Dom Pedro falou, dizendo que ele ficaria no Brasil, não voltaria, não iria para Portugal. Crianças, no ano de 1822, tá certo? No dia, olha só, no mesmo ano que Dom Pedro disse que ficaria, sendo que ele disse que ficaria no dia 9 de janeiro. Mas no dia 7 de setembro, olha aqui, no dia 7 de setembro desse mesmo ano, 1822, Dom Pedro bradou independência ou morte. A história diz que às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro puxou a sua espada em cima do seu cavalo e gritou o seguinte, independência ou morte. O que isso queria dizer disso, Ellen? Ele quis dizer o seguinte: ou o Brasil seria independente ou iria haver guerra, iria haver morte. Olha que homem corajoso, hein, crianças? Deixa eu colocar aqui. E a história continua dizendo que depois do ato heróico de Dom Pedro, o povo o aclamou como imperador do Brasil. E sua coroação foi no dia 1º de dezembro, porque ele foi muito corajoso. Ele disse que queria o Brasil independente. Independente de qual país? De Portugal. Por isso que ele gritou independência
ou morte. Por isso, crianças, que todo ano, no dia 7 de setembro, comemoramos o ano da independência do Brasil, porque foi nessa data que o Brasil ele passou a ser livre de onde? De Portugal, certo? Ele passou a ser independente, ele passou a ser um país. Portugal era um país, então o Brasil também passou a ser o país. Agora é independente, não dependia mais de Portugal. Vamos continuar aqui. Olha só. Mas somente em 1824, 2 anos depois, a independência do Brasil foi reconhecida por Portugal. Olha essa imagem aqui, ó. A bandeirinha de Portugal em forma de mapa, o mapa de Portugal, sendo ó quebrada a corrente aqui. É como se tivesse o quê? Realmente é como se o Brasil estivesse se libertando de Portugal. Essa corrente indicava que o Brasil estava preso a Portugal. Depois, ó, só no ano de 1824, 2 anos depois do grito da independência, que o Brasil ele ficou livre de Portugal para sempre. Até hoje é livre, é um país independente. Tá bom, meus amores? Deixa eu colocar aqui. E em 2 de setembro, olha só, em 2 de setembro, Maria Leopoldina, com auxílio de José Bonifácio, assina a Declaração de Independência. Ou seja, o Brasil, o grito foi em 1822, não é isso, de Dom Pedro? Porém, através da assinatura sobre a lei, direitinho, certinho, só 2 anos depois, em 1824. E quem assinou essa declaração de independência foi a senhora Maria Leopoldina. Tá bom, meus amores? Então, tia Su contou a vocês um pouco da história, não é isso, do nosso país, como tudo aconteceu no início e por que essa data ela é tão marcante, ela é tão importante. Crianças, não é só no nosso estado que amanhã vai ser feriado, não. Em todos os estados do nosso Brasil, amanhã é feriado. Amanhã ninguém vai estudar. Assim, quando eu digo ninguém vai trabalhar, depende, porque tem área que não pode parar, não é isso? Tem que trabalhar, independente de ser feriado, independente de ser final de semana. Mas amanhã é um feriado muito importante, muito simbólico para o nosso país, porque indica, tá certo? A gente comemora mais um ano que o Brasil ele foi liberto de qual país? Fala aí para ti, Su. Muito bem, liberto de Portugal. Ninguém nunca mais vai esquecer quando chegar no dia 7 de setembro, tá certo? E deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quem foi o nosso imperador? O primeiro imperador do Brasil foi Dom Pedro, muito bem. Dom Pedro era filho de quem? Ele era filho de Dom João e Carlota Joaquina. Muito bem. Dom João e Carlota Joaquina vieram de qual país? De Portugal. Muito bem. Outra perguntinha. Crianças, eles levavam o que do Brasil para Portugal? Eles levavam as riquezas. Quais eram essas riquezas? Pedras preciosas. Sabiam que eles levavam também madeiras. Por isso que aqui tem uma árvore, porque o Brasil também é rico na fauna, né? Nas florestas, no verde. Então, eles também eram muito espertos. Eles levavam as árvores, os troncos, para lá produzir muitas coisas. Então, Portugal só queria ganhar benefícios com o Brasil. Mas, graças a Deus, o Brasil foi liberto. E agora, que é liberto mesmo, é um país independente. Tá bom, meus amores? Então, tia Su deu uma breve aí explicação. Com certeza, quando vocês estiverem mais lá na frente, estiverem numas séries mais adiantadas, vocês estudarão mais sobre isso e chegarão a estudar até profundamente, tá bom? Tia Su deu aí uma pincelada para vocês entenderem aí a importância dessa data, 7 de setembro. E olha só, o nosso Brasil, ele tem alguns símbolos. Pois é. E um dos símbolos é a nossa bandeira.
Tia Su não vai falar muito sobre a bandeira, não, porque a gente vai trabalhar sobre a nossa bandeirinha em novembro, no mês de novembro. Porque no dia 19 de novembro, nós comemoramos o quê? O Dia da Bandeira. Muito bem. E olha só, sabe qual vai ser a nossa atividade de classe da nossa aulinha hoje? Vocês vão aí pegar o caderninho de desenhos de vocês, isso mesmo. Vão pegar o caderninho de desenho de vocês, tá certo? E nós vamos fazer o seguinte, crianças. Vocês vão imaginar como foi esse grito que Dom Pedro deu. A história diz que ele estava às margens de um rio, certo? E o nome desse rio é Rio Ipiranga. Crianças, e esse rio do Ipiranga atualmente fica localizado no estado de São Paulo, sendo que hoje em dia não se chama Rio do Ipiranga, se chama Riacho do Ipiranga, tá certo? E como o tia estava falando, vocês vão imaginar como foi essa bravura aí de Dom Pedro quando ele estava em seu cavalo, pegou assustado e gritou: independência ou morte. Então vocês vão tentar aí imaginar na mente de vocês e vão desenhar, tá bom? Pegar o caderninho de desenho, fazer toda essa imagem, desenhando Dom Pedro no cavalo, as margens próximos de um rio. Aí em cima vocês podem escrever, 7 de setembro, independência do Brasil. Fiquem à vontade, criem aí, usem aí a imaginação. Vocês podem desenhar e pintar, tá bom, meus amores? A nossa atividade de casa, nós não teremos nada para escrever. Eu vou colocar no aplicativo, eu vou ver se eu coloco 1 ou 2 vídeos, vou colocar lá. E a atividade de casa vai ser assistir aos vídeos ou ao vídeo, eu ainda vou resolver, tá bom? A tia se coloca no aplicativo e vocês vão assistir para saber um pouquinho mais sobre a nossa pátria, sobre essa data comemorativa tão importante para o nosso país. Certo, meus amores? Pronto, encerramos então a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham curtido essa aulinha falando sobre a independência do Brasil. E amanhã é o dia 7 de setembro. E quando chegar amanhã, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de tudo que tia Su falou na aulinha de hoje. O porquê essa data é tão importante, tá certo? Então, por ser tão importante, é feriado, não teremos aulinha nem presencial, nem remota, mas na quarta-feira nós estaremos de volta com aulinhas presenciais e remotas, tá bom? E tia Su espera por vocês. Beijo bem grande, tchauzinho, aproveitem aí o feriado com cuidado, tá certo? Beijo, meus amores.